interpessoais. Edson, um prazer renovado. Bom dia. Bom dia a toda a equipe magnífica que está aqui a trabalhar e está a tornar possível esse programa, não é? São mulheres no café da manhã. Sabe que é apenas agora que eu verifiquei isso. É muito interessante mesmo. Realmente isso prova que a mulher tem força, a mulher é forte e o empoderamento assim que é da mulher está a funcionar a todos os níveis aqui na TV Maná. É verdade. Edson, competências interpessoais, que tema sugestivo, não é? Atual. Verdade. Precisamos de ter essas competências. Meu Deus, e como precisamos. Okay. Olha, é uma realidade que a relação ou a habilidade de relacionar-se bem ou de forma eficaz com os outros é crucial, tanto no mundo, tanto na vida social, acadêmica, assim como no mundo dos negócios. É super essencial que isso e crucial que um profissional tenha essas habilidades. Então, estamos numa época em que muitos reclamam porque metem CV, estão há anos a concorrer e são reprovados na entrevista, às vezes fazem um teste, vamos lá, fazem o teste escrito, o teste técnico nesse caso, e depois é aprovado, chega no exame psicotécnico, na entrevista, e a pessoa é reprovada. E fica frustrada por não gostam de mim, porque cobram muito dinheiro, por muitas outras coisas que nós estamos aí sempre a falar. Mas, na verdade, nos esquecemos de um aspecto bastante importante que, se calhar, alguém não lhe disse, mas está lá, está visível, que é a questão de competências interpessoais, não é? Que são aquelas habilidades em que nós não vamos aprender na escola. Mas podemos ter módulos e cadeiras e disciplinas que estimulem esse tipo de competências, mas uma disciplina como tal, com o nome como trabalhar em equipe, não temos lá. Como tratar as pessoas com empatia, não temos lá. Como comportar-se no setor de trabalho, esse já ouvi um bocadinho, já ouvi um módulo desses, já existem, não é? Esse tipo de módulos, mas são habilidades que não são aprendidas assim, basicamente, simplesmente na leitura, mas sim são desenvolvidas com a vida e com a prática. Neste caso, acha que esta não formação acadêmica e a fraca, não é, educação, posso aqui dizer, ou princípios básicos de relacionamento familiares, influencia de certa forma na vida adulta de um ser? Totalmente. Totalmente, eu digo sem sombra de dúvida que é assim, é que não é complicado. É claro que há pessoas que portam-se de uma forma no trabalho e em casa de uma outra forma, mas posso assumir que há uma grande parte, não é? Acaba transcendendo, acaba levando os seus comportamentos de casa para o local de trabalho. Uma coisa muito simples, veja. Atenção, só para recapitular que o nosso tema é competências interpessoais, não é? Como pilar para o sucesso acadêmico e profissional. Está tudo relacionado. Então, se a pessoa, desde casa, não consegue tratar as pessoas com empatia, dificilmente tratará no trabalho. Okay? Dificilmente terá muitas dificuldades, ou se o fizer, será com grande esforço, porque para aqui é meu chefe, tem que garantir meu pão. Mas hoje em dia os chefes também, os chefes também, grandes líderes, não é? Eles estão atentos nesse aspecto, já conhecem aquele colega que simplesmente faz a coisa para limpar o sapato, para ganhar ali o prestígio diante do chefe, na presença dele. Mas os chefes agora, os líderes, já conseguem identificar quem realmente é cada um dos seus colaboradores. Então, para que nós possamos ter uma carreira bem-sucedida, uma carreira profissional, tanto como empreendedor, ou como empregado, como colaborador, ou como estudante, é importante sabermos tratar as pessoas com empatia, uma das coisas. É importante também ter uma boa comunicação, ok? Veja, uma coisa interessante sobre comunicação. Muitas das vezes nos preocupamos com a comunicação verbal e nos esquecemos da não verbal. Ou seja, estamos diante de uma situação e eu não disse algo. Okay? Eu digo, não, ela está repreendendo porque mas eu não falei isso. Mas no fundo, o que está em causa não é o que disse, mas é a expressão em si. Agora estamos a conversar, eu ao falar alguma coisa, posso fazer um gesto, por exemplo, mexer a cabeça, como quem diz sim, 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 ou quem pode frangir a testa. Então, tudo isso, estou a fazer uma leitura e, ao mesmo tempo, isso
influencia na minha performance dentro do programa. Atenção que é uma realidade que estou a dizer, está acontecendo agora mesmo, não é? Eu olho para si, é verdade, é verdade. A forma como a apresentadora, não é, expressa, ou a expressão facial em si, que é não verbal, conta muito com o desenvolvimento desse programa. Então, posso dizer que esse programa é um sucesso que é graças à grande apresentadora que nós temos aqui, porque ela consegue transmitir uma energia muito positiva que acaba deixando o Edson aqui, assim como o Nhampul, muito, vamos lá, muito à vontade, ao ponto de exteriorizar as coisas que tem dentro de si. Ok. Nesse caso, já tenho aqui uma competência, não é? Ou uma habilidade. Verdade. Muito bem. Olhando para aquilo que é a área acadêmica, não é a sua área, de motivação, não é, para os jovens. O que é que falta para os jovens na questão de esta competência, não é, do relacionamento interpessoais? Eu conheci um jovem que era muito bom a uma disciplina, matemática financeira, e ele não ajudava os colegas, não é? Se chegasse o dia do teste, fazia o seu teste porque ele tinha certeza de que tinha domínio, e ia embora. Se os colegas lhe procurassem, por exemplo, para um estudo em grupo, para pedir uma explicação, ele nunca mostrava disponibilidade. Acha que aqui estamos a falar de falta de relacionamento interpessoal ou estamos perante outro tipo de situações, olhando para a parte acadêmica? Bom, eu, em vez de resposta a esta pergunta, vou colocar uma situação que vivi, né? Quando estudante, ainda era finalista do ensino médio, recordo, 12ª, 11ª. O que acontecia? Eu sempre tive essa facilidade, sempre fui um bom estudante, é verdade, isso meus colegas confirmam. Essa era a vitrine da escola secundária de Lhanguene, que verá lá no quadro de honra, o Edson Costa. Enfim, mas o que acontecia? Eu fazia o seguinte, no dia do teste, eu não colaborava com ninguém, no dia do teste. Mas, durante a semana, dias normais de aula, eu dizia assim, colegas, vou vos ensinar a pescar. Vamos pescar, ok? Eu me colocava na sala, quais são as dúvidas, e eu esclarecia as dúvidas. E sempre chamavam assim, ensina-nos a pescar. Porque eu sempre aprendi isso, até bíblico, por acaso, né? Não dê peixe ao homem, mas sim ensina o homem a pescar. Então, e eu tenho levado isso até agora. Até agora, com as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que eu valorizo, minha família, tudo mais, eu sempre passo essa mensagem. Filho, quer isto? Não, mãe, eu vou te ensinar a pescar. Vamos lá, parceira também, eu quero o valor disto. Não. O que é que eu posso fazer para si, de modo que possas ter esse valor de forma repetida, sozinha, de forma independente, fora de esperar por mim? Então, é uma coisa que vou cultivando. Por quê? É uma realidade. Veja uma coisa. Agora isso nos leva a dois assuntos, que é a questão da inteligência emocional, o coeficiente, vamos lá, emocional, assim como o coeficiente de inteligência. Ok, então, isso leva ao seguinte, quando a pessoa ela é muito fechada, por mais boa que ela seja, ela não quer recomendada. É por isso que há muitas mensagens que andam por aí que dizem, onde é que está aquele colega que tirava sempre as melhores notas e fechava no teste? Ele é meu empregado. Costuma acontecer esse tipo de coisas. Estamos a ver textos de alguém que, disse que é Bill Gates quem disse isso, né? Que hoje em dia o melhor colega, o melhor engenheiro da escola dele é funcionário dele. Então, são situações essas que a ideia não é mostrar que eu sou chefe ou o quê, mas sim mostrar que, olha, não vamos nos preocupar apenas em procurar habilidades técnicas, mas também devemos desenvolver as habilidades ou competências interpessoais, porque é com base nelas que nós seremos recomendados no futuro. Hoje em dia, não passa uma semana, parece mentira, não passa uma semana sem receber, uma semana, duas, sem receber uma chamada, ou de uma instituição, de uma empresa, ou de um colega meu, a dizer que, olha, eu estou no emprego X e preciso de mais alguém aqui. Que tal, não podes vir para cá, tens algum interesse nisto? Por quê? Porque eu consegui desenvolver boas competências interpessoais, ou seja, eu consegui fazer bons relacionamentos durante a faculdade e em todo local por onde eu passei. Isto conta muito em relação àquilo que é o seu conhecimento, porque a pessoa pode ser, por exemplo, um bom estudante, um bom aluno, mas se não tem esta relação com o mundo exterior, não é fechado em si próprio, acaba também perdendo certas oportunidades. É uma realidade. Isso me leva também a uma foto que eu vi,
que um certo menino era o vencedor do primeiro lugar, depois estava o segundo lá, muito Sim, emocionado. exato. Como ele diz, yes, consegui. E aquele primeiro lugar ele estava assim, tipo, calmo. Por quê? Ele foi vencedor ali, ele venceu, mas porque tem problemas próprios, nesse caso eu posso dizer assim, são competências ou habilidades interpessoais, de gestão de emoções próprias. Ele ficou ali, praticamente aquele, ter vencido para ele, se calhar não significou muita coisa, ou não conseguiu expressar, mas aqui ele esteve em segundo lugar, mas pela expressão dele até poderia se confundir com o primeiro. E vamos conversar uma coisa muito séria. Quando as pessoas conhecem que têm dinheiro, ou são ricas, ou são empresários, mas são fechadas, não são felizes. Eu conheço várias, por causa da questão de gestão de emoções. E esse conceito é um que, eu não diria que é um dado terminado, mas sim adquirido e é contínuo. Por cada situação que nós vivemos, nos deparamos também com certos desafios. Eu mesmo já estive numa situação, gosto de partilhar e vou aqui. Falei da outra vez que a Super Profs, não é, tinha 3 unidades, 2 sucursais e a sede no Zimpeto, outra aqui na Ho Chi Minh. Quando abrimos na urbanização, o fato de ficarmos 1 mês, 2 meses, sem nem sequer um estudante, enquanto que a projeção era de poder ter por aí 30, 50 estudantes, ok? Porque tiveram lá todas as questões acauteladas, desde o marketing, o pessoal informático, olha, já estamos no lugar X também, e nós fomos para lá, para a urbanização. Fazemos tudo. Sim, como forma de minimizar a distância do pessoal daqui da urbanização a nível da Janguiçano, em vez de vir para o Ho Chi Minh, que é Alto Maia, nesse caso Ho Chi Minh, e também ir para o Zimpeto, poderia ir para a urbanização. Mas o que aconteceu? Falhou. Alguma coisa falhou. Depois do mês, apercebemos de que os vizinhos, a vizinhança, não sabia o que se fazia naquele local. Okay. Os alunos vinham para lá para procurar saber onde é que é Super Profs. E Super Profs, sendo de explicação, dá-se aulas, preparação para exame de admissão. Ei, não conhecemos. Isso aí ia embora. O que aconteceu? Eu tive um problema, uma crise de gestão emocional. Eu ali realmente houve perda de dinheiro. Para mim, isso eu colava, não, temos que fechar esse lugar, porque esse lugar só nos tirou dinheiro, tudo mais. E mesmo levei 3 a 4 dias sem conseguir lidar bem com os colegas, porque eu via que aquelas pessoas estão ali, estão a trabalhar, e elas precisam receber, independentemente de terem tido alunos ou não. Falo da secretária e outro pessoal. Então, é nesse momento que somos convidados a poder deparar com uma situação dessa, é um desafio, não é? E não dar uma resposta no momento, ok? Refletir sobre o assunto. Isso também me leva a um outro conceito, que é um conceito de gestão de conflitos, não é? Tem uma sigla, é a sigla DREAM, que o D seria determinar, escolher qual dos problemas resolver naquele momento. E depois refletir sobre o problema, não é? E depois de refletir sobre o problema, é um momento também de haver um reconhecimento de culpa. É importante que haja isso. E, por fim, tomar uma decisão do que fazer, depois de ter refletido. E evitar sempre dar resposta naquele momento. Isso também pode ser aplicado não só nos negócios, como na vida social, na vida conjugal. Então, essas competências são a base. E hoje em dia, as empresas estão muito atentas nisto, nas entrevistas. Como é que este lida com uma situação dessas? Será que a primeira vez que falhar salário aqui, ele vai permanecer? O Edson logo foi para aquilo que dói, não é? Cuidado, salário. Não é? Isso. É uma realidade. Mexe com tudo. Eu fiz uma questão a um estudante, não é, que a empresa tinha problemas de liquidez, solvência. Okay. E eu perguntei, não é, como contabilista, o que é que sugeria o dono da empresa? Ele disse, talvez a redução de salário. Eu disse, já chumbaste como contabilista. Ok. Não se mexe a questão de salário. É verdade. Não é? Verdade. Reduzir o pessoal é uma coisa. Agora, reduzir o salário, isso já é um mau conceito. Verdade, é uma realidade. Então, aqui o Edson traz a componente, não é, do salário. Atenção, que aí é questão de gerir a informação. Veja que essa questão de salário é crucial. O salário é sagrado, não é? Salário é sagrado. Não podemos colocar as pessoas a trabalhar e não receberem. Uma coisa é ter dificuldade de pagar, um conceito que eu usei, olha, estou com dificuldades, ok? Os colaboradores todos ali, o que vamos fazer, pessoal? Eu fiz toda a análise, eu vi que as despesas, né? Onde é que vai o maior bolo? É por isto, vamos cortar. Em termos de pessoal, o pagamento esta pessoa também está a sufocar a instituição, a empresa. O que fazer? Pessoal, é isto.
Ah, não, eu aceito trabalhar e receber 50% do valor. Ah, é? Que bom. Ah, não, eu prefiro continuar a trabalhar, quando a instituição tiver dinheiro para me pagar, vou continuar. A outra, eu... Nada, é que é um salário completo. Está a ver? Então, cada um foi dizendo como é que poderia sim, ultrapassar não é essa situação. ajudar. Neste caso, estavam numa questão de decisão em grupo, não é? E veja que não era uma demissão, mas era trazer a realidade, não é? Aquilo que é a situação. É isso, da veja, empresa. como qualquer negócio é sazonal, né? E nós estamos num período em que sabíamos que naqueles 2 meses não haveria dinheiro. As pessoas vão de férias, quando vão de férias, semanas antes das férias, param de frequentar aulas. E depois voltam, algumas semanas depois de recomeçar, logo não iriam pagar mensalidade naquele período. Eu tinha que acautelar essa situação. Que tal, pessoal? Não, eu não quero férias, eu posso continuar a trabalhar mesmo sem salário. Não, eu quero 50% do valor. Então, o que eu aprendo com isto? É a questão de como é que as pessoas conseguem gerir esse tipo de situações. Não quer dizer que a inteligência emocional, nesse caso, emocional assim que é, está em up, está em cima, porque a pessoa viu, não há dinheiro, mas não começou a se alarmar, ou não pensou em desistir, ou criar tumultos ali, greves e tal, mas a pessoa aceitou. Sim, porque ela percebe que é naquele momento que é aquele sufoco, mas depois já vem o que? Vem um bolo, não é? Então, é importante saber gerir esse tipo de situações. E ainda sobre salários, cuidado, empreendedores, empregadores, empresários, cuidado com a questão de salários. Nunca pode faltar salário para o trabalhador. Se sabe que haverá um atraso, comunicar com antecedência, porque a pessoa faz planos, uma gestão familiar e tal, com salário. Certo? E de repente chega lá e não há salário, vamos reduzir. Não pode. Deixei de trabalhar numa instituição, atenção, eu queria trabalhar 1 ano sem contrato. Eu pessoalmente disse que ia trabalhar 10 meses, foram 10 meses, não 1 ano. No momento em que eu estava preparando para os exames de admissão, eu comecei a dar aulas de informática, eu disse, olha, eu quero trabalhar 10 meses, até outubro, quero trabalhar aqui, mas depois vou parar. Acredite, em 8 meses eu entrei, houve redução de salário 2 vezes. Entrei com uma percentagem, acho que eram 40%, como professor cada aluno, e comecei, eu gosto muito desse trabalho, ganha-ganha, win-win, eu gosto muito, 40%, quer dizer, quanto mais alunos eu tiver aqui, mais dinheiro eu terei. Comecei a fazer um marketing muito pesado e tal, as pessoas vinham para lá, e para aquele volume, o bolo que eu já começava a oferecer, veio, opa, olha, vamos ter que reduzir o salário 30%, queremos pagar formação, queremos aumentar computadores. Eu também gostei da ideia, ok, tudo bem. De novo, vamos reduzir para 20%, não, assim também já não dá, já é demais. Então, é importante saber gerir esse tipo de situações, tanto eu que levo a informação para outra pessoa, tanto a pessoa que recebe a informação. E sempre tendo em conta a questão da comunicação, como estava aqui a dizer, que deve ser muito eficaz, não é? É importante termos isso aí em mente. Muito bem. Edson, acha que uma formação ou aquilo que é a educação de base de casa determina este que é o bom relacionamento? Ou como trabalhar, não é, no jovem, para que ele possa, então, desenvolver essas habilidades? Bom, olha, eu continuo dizendo que eu acho que influencia. Há uma relação muito direta. Há uma relação muito direta. Por quê? Eu posso receber um trabalho, né? Dizer que eu faço isso. Ok? Levo o trabalho, depois uma outra pessoa vai fazer. São habilidades técnicas que ele vai aplicar. E também posso dar uma formação e a pessoa aprender. Mas o cliente está aí diante de mim. O modo como eu vou interagir com o cliente, vou receber a ele, eu não tenho vai determinar, não é? Se ele vai permanecer na instituição ou não. É isso. E muitas das vezes isso vem de casa. Assim como o Nhampur falava aqui da questão da gestão, que começa de casa, a economia começa de casa. É uma realidade. Porque é lá em casa onde a pessoa, o profissional ou o estudante, tem as bases. Tive vários casos, vou dar mais um outro caso, quando o estudante, já da faculdade de engenharia, primeiro ano, turma cheia. Ok? Primeiro ano, 3, 4, 5 meses. Segundo semestre, os colegas já não voltam todos, voltam uma parte. Por quê? Chegou na faculdade, ele se calhar estudou num colégio em que, bom, há muita coisa bem respeitada, tinha um centro social, um ponto de, como é que chama? Aconselhamento, tinha lá um psicólogo, tinha sei lá o quê, tinha quase tudo lá organizado no colégio. Vai à faculdade, chega lá e encontra estudantes que vêm de diferentes pontos. Alguns, e o incrível,
que é o primeiro choque que um estudante encontra. Todos os estudantes, quando entram numa faculdade, fora ver na faculdade, são lá os bons estudantes, melhores estudantes, boas notas, por aí fora. A maior parte das vezes. Ele vem com aquele pensamento de que eu fui melhor lá fora, serei melhor aqui. Veja, porque eu fui melhor estudante na Gangan, a nível da escola toda, fazendo ciências. Fui melhor, então serei o melhor na faculdade. Mentira! Apanha o primeiro choque. Chega lá, tem um outro também que vem com o mesmo pensamento. Começam a entrar em concorrência. Veja, começam a correr, ora este fecha para este. Às vezes o professor pode mandar uma ficha para um, ele consegue não informar os outros porque quer fazer os exercícios, ganhar a glória diante de todos. Já vi muitas situações dessas. Alguns é porque o e-mail é compartilhado, o e-mail da turma, o docente manda, tira lá a ficha e apaga. Os outros não apanham. Para quê? Para no dia da aula prática ele estar ali a brilhar. O que acontece com isso? Ele ganha pontos diante do professor, até se o professor foi um pouco distraído, ao ponto de só querer considerar se a pessoa fez ou não fez. Então ganha pontos porque ele está ali a participar, mas perde pontos diante de toda a turma. Já sabe que aquele colega ali, ele é egoísta. Aí está. E esse tipo de coisas começa onde? De casa. Do momento que um pai chega em casa, tem 2 carrinhos, tem 2 filhos, e prioriza um em detrimento do outro, não, você é o primeiro a escolher, começa daí também. Aquele que vai ser o último a escolher vai levar aquilo na mente. Chega no âmbito profissional também, porque ele sabe que quando o pai chega, sempre a prioridade dele é que ele escolher. O que vai acontecer com ele lá também? Ele sempre fica de trás. Porque ele tem na cabeça que ele sempre será o último a ser escolhido. Ou sempre terá aquilo que sobra. Então são coisas que começam lá em casa. Então vamos ter muita atenção ao educar as pessoas, desde a base, porque é uma série de informações que vão sendo acumuladas e a pessoa vai crescendo com isso. É isso. Ok. Edson, como então resolver essa questão? Bom, acredito que há alguma forma de desenvolver essas habilidades. Sim, alguma forma. Uma das formas de desenvolver a habilidade, esse tipo de habilidades interpessoais, para mim seria, antes mesmo, eu estou numa situação de um conflito, ou se tem um conflito com alguém, ou vou a uma entrevista, algo do gênero, é muito importante preparar-se, antes de mais. Ok, eu sou uma pessoa que não sou simpático, certo? Mas a natureza do trabalho que eu vou lá fazer exige uma certa simpatia. Nesse caso, vai ser um dos valores que, embora a simpatia todo mundo espera disso de todos, né? Mas há trabalhos em que a pessoa lida diretamente. Então, quando esse tipo de trabalhos, então você tem que investir mais em estar em situações que possa desenvolver ainda mais. Caso concreto, eu não gosto nada, não consigo me comunicar com outro, tudo mais. Posso aderir ou participar de teatro, por exemplo, a nível da igreja, da zona, porque lá há muitas técnicas que eles têm que ajudam a pessoa a melhorar esse tipo de coisas. Falo mais, conheço um amigo e quando ele fala fica muito nervoso, né? Então, e fala muito rápido. Há técnicas de como ultrapassar esse tipo de coisa. A pessoa fala muito rápido, quer dizer, a comunicação já não é boa, porque as pessoas não vão lhe ouvir. Atenção, nós só ouvimos as pessoas que quando falam nos envolvem na conversa. Então, como é que eu posso fazer isso? Há muitas formações que a pessoa pode participar, que não é uma formação para lhe dar aquele resultado, mas frequentando aquilo vai desenvolver, porque muitas dessas coisas são feitas mais ou menos no background. Sim, porque se eu criar um curso agora e dizer vou ensinar as pessoas a serem mais simpáticas e tratar as pessoas com empatia, eu creio que ninguém vai se inscrever, né? Mas se eu crio um curso, vamos lá, aliás, dentro desse mesmo curso que eu tenho, eu coloco isso como resultado, é possível que eu consiga. E fora disso também tem a questão de fazermos aquilo que nós gostamos. Voltamos sempre naquilo que nós gostamos, porque se eu faço alguma coisa que eu gosto, obviamente que eu vou dar o máximo de mim. Okay? Então, se envolver em coisas que nós mais gostamos facilmente, porque as coisas que nós gostamos, estão muito relacionadas aos nossos valores. Ok? Já diz o ditado, Edson, quem corre com gosto não se cansa. Aí está. Edson, muito obrigado então por ter cá vindo, o tema também inesgotável, as portas estão abertas, já é de casa, não é? Acredito que para a semana também estará cá, podemos então dar continuidade ou desenvolver outro tema. Ok, deixa eu dizer mais 2 coisas, só para terminar. Bom, para terminar, gostava de dizer 3 coisas. A primeira é que costumo organizar, sim, por semana, uma sentada, uma mesa redonda, onde eu fiz isso com amigos para partilhar esse tipo de temas, né? Então, podem usar o contato para marcar a mesa redonda. É um bate-papo
muito Informal? aberto, informal. Ok. 2, na Superprofs, tanto na Oxmina, assim como no Zimbito, todas as sextas-feiras temos lá o Open Day, que é um dia aberto, que é um dia que tem lá workshops, palestras, até feiras de livros, assim como de cursos. E essa sexta-feira estaremos lá às 17 horas a partilhar esse tema que estava cá a partilhar, não é? Que é o tema de, como chama? Convido você a participar desse workshop. Vamos falar de como é que as competências interpessoais podem influenciar ou garantir o seu sucesso acadêmico, assim como profissional. A entrada é grátis, é só usar o contacto para saber como é que é a localização, como chegar, tudo gratuito. E fique bem, pense muito bem no que está a fazer a cada dia e invista mais em si. Até. Muito bem.